Artigo 180. A pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser convertida em restritiva de direito desde que: primeiro, o condenado a esteja cumprindo em regime aberto. 2. Tenha sido cumprido pelo menos um quarto da pena. 3. Os antecedentes e a personalidade do condenado indiquem se a convenção é recomendável. Artigo 181. A pena restritiva de direito será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal. Parágrafo 1º. A pena de prestação de serviço à comunidade será convertida quando o condenado não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido ou desatender à intimação por edital. P. Não comparecer injustificadamente à entidade ou programa em que deva prestar serviço. C. Recusar-se injustificadamente a prestar o serviço que lhe foi imposto. D. Praticar falta grave. E. Sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade cuja execução não tenha sido suspensa. Parágrafo 2º. A pena de limitação de fim de semana será convertida quando o condenado não comparecer ao estabelecimento designado para o cumprimento da pena, recusar-se a exercer a atividade determinada pelo juiz ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras A, B e E do parágrafo anterior. Parágrafo 3º. A pena de interdição temporária de direito será convertida quando o condenado exercer injustificadamente o direito interditado ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras A e E do parágrafo 1º desse artigo. Artigo 182 revogado. Artigo 183. Quando no curso da execução da pena privativa de liberdade sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança. Artigo 184. O tratamento ambulatorial poderá ser convertido em internação se o agente revelar incompatibilidade com a medida. Parágrafo único. Nessa hipótese, o prazo mínimo de internação será de 1 ano. Artigo 185. Haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for praticado além do limite fixado na sentença, em normas legais ou regulamentares. Artigo 186. Podem suscitar o incidente da execução ou desvio de execução o Ministério Público, o Conselho Penitenciário, o sentenciado, qualquer dos demais órgãos da execução penal. Artigo 187. Concedida a anistia ao juiz de ofício, a requerimento do interessado ou do Ministério Público por proposta da autoridade administrativa ou do Conselho Penitenciário, declarará extinta a punibilidade. Artigo 188. O indulto individual poderá ser provocado por petição do condenado, por iniciativa do Ministério Público, do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa. Artigo 189. A petição do indulto acompanhada dos documentos que a instruírem, será entregue ao Conselho Penitenciário para a elaboração de parecer e posterior encaminhamento ao Ministério da Justiça. Artigo 190. O Conselho Penitenciário, à vista dos autos do processo e do prontuário, promoverá as diligências que entender necessárias e fará em relatório a narração do ilícito penal e dos fundamentos da sentença condenatória, a exposição dos antecedentes do condenado e do procedimento deste depois da prisão emitido
emitindo seu parecer sobre o mérito do pedido e esclarecendo qualquer formalidade ou circunstância omitidas na petição. Artigo 191. Processada no Ministério da Justiça, com documentos e o relatório do Conselho Penitenciário, a petição será submetida a despacho do Presidente da República, a quem serão presentes os autos do processo ou a certidão de qualquer de suas peças, se ele o determinar. Artigo 192. Concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto no caso de comutação. Artigo 193. Se o sentenciado for beneficiado por indultos coletivos, o juiz, de ofício, a requerimento do interessado, Ministério Público ou por iniciativa do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa, providenciará de acordo com o disposto no artigo anterior. Artigo 194. O procedimento correspondente às situações previstas nesta lei será judicial, desenvolvendo-se perante o juiz da execução. Artigo 195. O procedimento judicial iniciar-se-á de ofício, a requerimento do Ministério Público, do interessado, de quem o represente, de seu cônjuge, parente ou descendente, mediante proposta do Conselho Penitenciário ou ainda da autoridade administrativa. Artigo 196. A portaria ou petição será autuada ouvindo-se em 3 dias o condenado e o Ministério Público quando não figurem como requerentes da medida. Parágrafo 1º. Sendo desnecessária a produção de prova, o juiz decidirá pelo plano em igual prazo. Parágrafo 2º. Entendendo indispensável a realização da prova pericial ou oral, o juiz a ordenará, decidindo após a produção daquela ou na audiência designada. 197. Das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo.